Todo mundo me escuta aí de trás? Acho que tá, né? Certinho? Prova. Tá vivo. Tá. Então tá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E é com muita satisfação que a gente dá início a nosso penúltimo dia, né? Penúltima noite, na verdade, de toda uma semana. E acho que acredito que pelo retorno de todos está sendo um grande sucesso. A gente fica muito feliz, né? Com essas horinhas brilhando. Então, vamos lá. Antes de chamar nossos convidados de hoje, eu queria falar um pouco do objetivo aqui da nossa proposta. A gente tentou trazer aqui, no caso, familiarizar vocês com a história de profissionais que hoje não estão na filosofia, não atuam como pesquisa ou como professores, mas que passaram pelos seus caminhos, tiveram contato com filosofia. Então, a gente quer saber um pouco de vocês, né, compartilhar a história de vida de vocês, de como foi essa relação com a filosofia e como a filosofia contribuiu de alguma forma para a trajetória de vocês. E aí a gente pensou assim, uma proposta de cerca de 10 minutos, né, vocês pensaram, para cada um, mas fica bem flexível, como vocês acharem melhor, e aí a gente vai abrir para um momento de perguntas e colocações do público, que todos estão convidados a participarem. Então acho que seria isso. Vamos lá, sejam bem-vindos a passar. Obrigado. Vamos? Claro. Nosso convidado, Márcio Teixeira, e o nosso também, Júlio Relaio. Acertei o nome do professor. Isso aí, sim. Só pensar em linhas aéreas, dá tudo certo. Aqui tá com cheiro de avião, né? Quando eu entrei, esse cheiro de avião. Legal. Eu me organizei para falar uns 15 minutos. Pode ser? Isso, claro. Pode. Pepsi. Pode ser Pepsi. E eu combinei com o Júlio, eu abro, e depois 15 minutos, depois ele fala também 15 minutos, e depois a gente abre para conversas, pode ser? Claro. Bom, primeiro um agradecimento pelo convite, né? Foi um convite muito simpático, estou muito feliz receber o convite. A iniciativa eu achei uma iniciativa muito legal, tanto mais pelo atual momento que a universidade vive, os ataques toscos que ela tem passado. Eu achei a iniciativa de abrir, né, a universidade, de fazer esse tipo de debate, achei fantástico. Por isso fui parceiro desde o início. Também quero cumprimentar os colegas aqui, os meus amigos, então aqui o Rafael, o Jonas, colegas da graduação, enfim, que vieram aqui prestigiar. Muito obrigado. Rapidamente, um pouco pré-vida acadêmica, né? Eu venho de uma família remediada, assim, família classe média baixa. Estudei sempre em escola pública, trabalhei desde os 13 anos de idade e em 95 eu entrei na universidade. Eu tinha feito o vestibular para música, não passei na prova prática, não conseguia ler direito. E aí escolhi o curso menos chato assim, da lista e era filosofia e história, era o curso 2. Eu e o Júlio fizemos junto o vestibular, né? O Júlio também tu não passou na primeira vez? Não, eu não fui na prova. Tu não foi na prova? Depois eu explico, depois ele explica pra ti. Mas fica difícil sem a prova. Eu não passei na prova prática. Aí escolhi filosofia em 95, entrei no curso e já na primeira semana pensei, nossa, deu certo mesmo. Que bom que deu errado tudo, né? Deu tudo certo porque deu tudo errado. E me identifiquei completamente com o curso. Me deslumbrei, na verdade, fiquei deslumbrado com o curso, uma formação realmente espetacular, tem uma lembrança muito, muito positiva. E, bom, então, e aí me formei em 2000 alguma coisa, entrei no mestrado, mas não concluí até hoje. O mestrado está inconcluso até hoje, então, esse não é um bom exemplo a seguir. Eu estudei, a ênfase na minha graduação foi em lógica, e depois no mestrado eu estudei Kant, orientado pelo professor João Carlos Torres.
que agora não está mais aqui na universidade. Atualmente eu trabalho desde 2005, eu trabalho, portanto, há 14 anos, eu trabalho na Secretaria de Planejamento do Estado, que é um órgão de coordenação do Poder Executivo Estadual. Eu sou analista de planejamento, orçamento e gestão lá. Trabalho com captação de recursos e projetos especiais, projetos fora da caixa, vamos dizer assim. Isso tem um pouco a ver com a formação já. Esse é um traço que tem a ver com a minha formação. Para falar um pouco de como que a filosofia incidiu mais sobre a carreira, a vida profissional e a vida em si, né, mas e a vida profissional também. Queria começar com uma distinção que é bastante comum na pedagogia também, eu acho, mas na administração é comum separar em competências no desenvolvimento profissional, separar conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Tem uma distinção entre saber que, conhecimento, e habilidade, saber fazer, e atitude como uma certa qualidade dessas outras duas competências. Então, saber que, conhecimento, saber fazer, habilidade, e atitude, um modo de uma qualidade dessas outras duas competências. Essa distinção acho que é relevante para entender como que a filosofia, eu acho que importa e como é que ela impacta na questão profissional. Do ponto de vista dos conhecimentos, eu acho que a filosofia não tem muita coisa para dizer, tem quase nada, senão nada, né? Eu acho que nada, quase nada ou nada. Mas do ponto de vista das atitudes e da habilidade, eu acho que aí está uma chave onde a filosofia incide bastante sobre a vida fora da academia. Do ponto de vista das atitudes, a filosofia ensina a cultivar a tolerância. E a tolerância é uma virtude associada à liderança também. Então eu acho que por alguns caminhos a filosofia pode criar na gente uma atitude que profissionalmente tem muito impacto e é valiosa profissionalmente falando. E, bom, se pensar no momento atual do país, é ainda mais valiosa, né? E eu nem vou falar do aspecto não profissional, né? Que a tolerância vai muito além da questão profissional, mas pensando na questão carreira, eu acho que essa questão da tolerância, eu acho que ajuda a criar uma espécie de uma liderança, de fato, uma capacidade de aglutinar pessoas para fazer coisas e tal, porque é uma capacidade de se abrir para o outro, né? Uma capacidade de estar aberto, e essa capacidade ela é escassa. Como a gente trabalha com razões, assim, na verdade, com a ideia de que as razões são uma construção coletiva, né? Elas são absolutamente frágeis, né? A gente aprende filosofia a não apostar muito em crenças, e depender muito de premissas, né? A gente aprende a suspender muito o juízo e tal, a deixar tudo meio frágil, e isso desenvolve uma atitude diferente e tem a ver com essa questão da liderança. Sobre o aspecto da habilidade, aí eu vejo que a radicalidade do pensar que a gente aprende em filosofia, ela é muito importante. E a radicalidade do pensar, eu acho que tem pelo menos dois aspectos a considerar. Um é o pensar sobre si mesmo, ou seja, a reflexão, é o pensar que toma a si mesmo como objeto. Isso não é comum, isso não é o que a gente faz no dia a dia, e na filosofia a gente aprende a fazer isso. E por outro lado é pensar pela forma, que é a lógica, né? Então a gente aprende a pensar pela forma. E com essa habilidade de aprender a pensar pela forma, bom, a gente resolve muita coisa fora daqui, muita. Não sei se é coisa que vai ajudar a gente a ganhar a vida, assim, ganhar dinheiro e tal, não sei. Aí é um pouco mais complicado. Eu até vou falar um pouquinho depois sobre essa questão de mercado profissional, enfim, de trabalho, grana. Mas pensando assim como uma habilidade importante,
essa capacidade de raciocinar pela forma, de pensar pela forma, de não prestar atenção apenas no que está no conteúdo do conceito, né? ou pensar a forma através disso, isso tem muita utilidade, porque isso na verdade é a arte de pensar, né? No fundo isso é só pensar, né? A lógica é só pensar. Deixa eu ver como acabou de tempo aqui. Ainda tá. Tá legal. Acho que dá para comentar um pouco sobre o que o espaço que tem também para a filosofia com o avanço das tecnologias, tá? Ou seja, fala um pouco de trabalho, filosofia e tecnologia. A gente, com o desenvolvimento de tecnologias que estão ensinando as máquinas a pensar e as máquinas a aprender, né? A pensar de algum jeito talvez elas já pensassem, mas as máquinas estão aprendendo e eu acho que fica uma tarefa de constante redefinição do que nós somos, né? Essas tecnologias vão estar pressionando a gente cada vez mais para entender o que nós somos. Eu acho que os filósofos, a filosofia tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Comparar o que nós somos que não é mais uma coisa que aprende, né? Não caracteriza necessariamente a gente ser uma coisa de aprender, uma coisa de oferecer razões, uma coisa de explicar, uma coisa de se espantar. Eu acho que tem um espaço aí para a filosofia. Entender o que está acontecendo nesse cenário pode ajudar muito, né? Pode gerar emprego também, eu acho. De algum jeito isso pode gerar emprego, não sei nem como. E a própria questão do trabalho, eu tinha mencionado lá no início, a própria questão do trabalho, a gente hoje vive uma crise do trabalho, né? Exprimido, enfim, uma crise entre o trabalho abstrato e o trabalho concreto, né? A gente está premido pelo trabalho abstrato e cada vez realizando menos o trabalho concreto, usando lá os termos do Marx. A gente está cada vez mais com o trabalho alienado e cada vez menos se realizando, né? E há um tensionamento brutal aqui. Não falo nem das questões de sobrevivência em si, mas falo das questões de sentido da vida, do que faz diferença para a gente. Acho que a gente vive uma crise muito grande no trabalho e tem um cara da Unicamp, o professor Ricardo Antunes, que explora bastante esse assunto, e ele, não lembro se é dele mesmo, mas ele menciona alguém, se é dele a tese ou não, mas enfim, que eu acho que expressa bem o que eu quero dizer agora, um trabalho, não é possível um trabalho sem sentido, sem uma vida sem sentido. Essa é a tese. Então, como o trabalho sem sentido é a condição necessária para essa roda toda girar, a vida sem sentido é uma consequência inevitável. Eu acho que a gente vive essa crise. Se a filosofia é suficiente para introduzir um sentido na vida, a má notícia é que certamente não é. Certamente não é. Ela não é condição suficiente de uma vida significativa. Filosofar não faz isso. Pelo contrário, pode ser até como muitas outras coisas, até o jogo, as drogas, qualquer coisa, pode servir para a gente escapar da vida, né? Filosofia não é diferente. E ela se presta muito bem a isso também, para a gente se fechar, né? Na minha vida se prestou também para isso. E a gente também se fecha com ela. Então ela não é condição suficiente de uma vida significativa, ela não vai trazer o céu nem nada disso. Mas eu suspeito que ela seja uma condição, se não uma condição necessária, pelo menos é um caminho possível, um caminho possível. E que eu poderia dizer que para mim foi um caminho, né? Para mim foi um caminho libertador. Eu tenho certeza que eu sou muito diferente como pessoa e como profissional também, mas realmente não é a questão mais relevante do meu ponto de vista. Sou muito diferente como pessoa por ter passado, por ter feito esse curso
por ter aprendido o que eu aprendi, adquirindo as habilidades que eu adquiri. Não os conhecimentos que eu adquiri, eu não adquiri conhecimento quase nenhum, para dizer a verdade. E aqueles que eu adquiri não importam muito, porque eu estou usando aqui a distinção kantiana lá entre filosofia com o conhecimento das relações dos conceitos, né? O conhecimento erudito em filosofia enfim, conhecimento histórico, ele não é disso que eu estou falando quando eu falo de filosofia, né? Estou falando de outra coisa. Estou falando do filosofar, né, para dizer mais diretamente. E esse realmente, eu acho que isso realmente me transformou como pessoa, como consequência disso, né? Eu acho que uma pessoa um pouco mais tolerante, com uma boa habilidade de raciocínio, com uma capacidade de sair um pouco do lugar que está e se olhar meio de fora, e olhar o todo de fora, e aí ajudar uma coisa que está acontecendo, tomar outro rumo. A filosofia me ajudou a desenvolver essa capacidade, e isso eu uso no meu trabalho. Eu trabalho com pessoas, trabalho com projetos, trabalho com interesses, com política pública, então tem um cenário de bastante complexidade, não é como no setor privado, que é muito claro o que você precisa fazer, né? Você precisa remunerar o acionista, e essa é uma ideia bem clara, distinta e orienta tudo. O setor público é tudo muito mais complicado, né? Tudo é bem mais complicado. Então lá, essas habilidades que eu escrevi, essa atitude da tolerância, etc., ela é muito útil, foi muito útil. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para todos, assim. A ideia de que esse curso pode transformar, acho que todo curso transformaria, né, de algum jeito, mas para mim ele transformou de um modo muito importante, muito significativo, assim. Para mim é muito valioso o que aconteceu, e eu falo isso não exatamente porque fui convidado para esse evento, né, porque poderia parecer, claro, ele vai vir aqui falar e vai dizer um troço bonito desse, mas os colegas que estão aqui já conhecem há mais tempo sabem que é realmente o que eu pensava, né? E é curioso, né? Porque quando eu entrei no curso, eu realmente entrei para fazer o curso menos chato, né? E para estudar o Nietzsche, né? Porque tinha o Nietzsche. Porque eu realmente não tinha nenhuma ideia de filosofia, não tinha. Mas então. Então, é isso. Eu quero dizer que eu acho que é um caminho para construir pessoas, né? A filosofia é um caminho para construir pessoas, e a gente está precisando bastante de pessoas, assim, nessa quadra da história. Então, vocês, acho que estão num caminho bom aí. Podem aproveitar um caminho legal. É isso aí. Se alguém puder marcar para mim o tempo, só me avisar quando faltar 5, de repente, dos 15 ali, para não me passar. Bom, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Júlio Herlein, eu sou compositor e guitarrista. Comecei a tocar com 11, 12 anos de idade. Eu vou tentar contar minha história rapidinho, assim, fazendo uma síntese. Então, aí depois, enfim, estudei música desde cedo, e aí de forma autodidata também, no início, assim, e aí com o tempo, quando foi chegando a época do vestibular, assim, eu pensei, bom, eu vou, sei lá, enfim, preciso fazer alguma coisa. Também tive muitas dificuldades, enfim, financeiras desde o início, minha infância super difícil, assim, e a gente era muito amigo, talvez o Márcio seja o meu melhor amigo, inclusive. Espero que sim. Então, meu parceiro aqui. Então, a gente resolveu prestar esse vestibular aí na mesma época, né? E no caso, eu me inscrevi também exatamente da mesma forma que o Márcio, primeira opção música, segunda opção filosofia. E aí, no dia da prova da música, tinha um workshop de um guitarrista que eu adorava, que chama Frank Gambale, um guitarrista australiano. Daí o cara não podia de jeito nenhum não ver o Frank Gambale. Daí, tipo, eu não fui na prova. Aí, tipo, ok. E aí também eu não estava muito preocupado, assim, não estava com muita pressa ou no esquema de entrar na universidade, assim. Eu fui totalmente de sangue doce, assim, não tinha a menor ideia do que estava me esperando, no caso, na filosofia. Mas enfim, foi a segunda opção, fui lá, prestei vestibular, passei. E aí eu compartilho exatamente do mesmo fiquei tão maravilhado,
no caso, enfim, tão maravilhado quanto o Márcio ficou, até porque a gente vinha junto na aula, a gente era parceria, assim, nessa época, né? Então a gente teve um primeiro semestre incrível, assim, introdução à filosofia, lógica, não sei, enfim, não lembro mas eram as 4 cadeiras obrigatórias. E aí, enfim, foi fascinante, assim, conhecer os professores, eu achava realmente, ficava impressionado, vi o Marcos Zingano escrevendo em grego, assim, no quadro, nossa, que isso, cara? Sei lá, uma vez eu fiquei tão impressionado com esse negócio que eu fui perguntar para ele, tipo, no final de uma aula, eu perguntei, vem cá, quantos anos tu tem? Ele falou, eu tenho 35, naquela época. Eu pensei, como esse cara consegue saber tanta coisa com 35 anos? Eu achava um negócio realmente incrível, assim, realmente era fascinante. Enfim, todos os professores eram incríveis, cada um da sua maneira, assim. Acho que o Gerson estava começando naquela época, acho que era os primeiros semestres, era muito engraçado. E ele, daquele jeito dele, né, super falando sem parar, assim, fumando, não sei o que. Vocês sabem do que eu estou falando. E aí ele era um professor que era mais próximo da gente, assim, ele, acho que até hoje deve ser assim, deve ser o jeitão dele, né. E aí a gente tomava café com ele, né, a gente achava que aquele cara mais brother, assim, mais professor mais perto, assim, e a gente acabou ficando amigo também. E então foi mais ou menos isso. Então aí para mim foi um choque, porque eu era um cara sonhador, um músico, um artista e tal. Gostava de escrever meu diário, assim, até me arrependo de ter tocado fora muitas páginas dele. Mas assim, eu achava que eu escrevia muito bem, né? Eu achava que eu era super, olha, assim, realmente tá tudo certo aí. Mas quando eu entrei na filosofia, eu me dei conta, foi um certo choque, assim, de chegar, não, pera aí um pouquinho, acho que tu não está escrevendo tão bem assim, talvez tenha alguns problemas lógicos, os seus raciocínios, né? Tinha uma certa autoindulgência, assim, no que eu escrevia, e eu acho que foi um mecanismo meio deu uma limpada, assim, em algumas coisas, assim, tipo, negócio da lógica e tal, aí a gente, puxa, acho que tem coisa que não está rolando, tem que pensar um pouco melhor essas coisas. E aí comecei a dar uma coisa que foi positiva também foi separar coisas, assim, para mim. Tipo, isso é lógica, isso aqui é ciência, isso aqui é religião. Quer dizer, é como se você conseguisse meio que compartimentar um pouco a conceitos que eram muito misturados, né, e muito ligados até com emoção, assim, você consegue, não, peraí, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. E eu acho que são coisas que são úteis pro resto da vida, assim, para que a gente consiga ter um pensamento claro, né? E aí depois passou o tempo, eu acabei caindo fora da filosofia, não porque eu não gostasse, porque, enfim, como eu falei, tinha muita dificuldade de grana, e logo em seguida, assim, 1 ano e pouco depois que eu entrei no curso, eu consegui um trampo de música, que era fazer trilhas e coisa para publicidade e tal, jingles, essas coisas, que era uma agência super grande, que ganhava vários prêmios. Então era a chance que eu tinha de trabalhar com música, que é um negócio super difícil, vocês sabem que não é fácil, e eu precisava muito, e aí lentamente eu fui saindo fora. Não foi fácil largar, né? Eu ficava meio triste, assim, via que o Marcos continuava e eu não era mais o parceiro dele, a gente vai se desligando aos pouquinhos, mas não foi sem dor, assim, foi bastante difícil de deixar, assim. Aí eu fiquei um tempo, assim, né, como músico freelancer, trabalhando, tocando, continuei minha vida. E aí, a uma certa altura, lá pelos 33 anos de idade, assim, eu resolvi, bom, cara, eu preciso fazer alguma coisa, queria acabar fazer um curso e terminar, ir até o fim, aquela vontade de você fazer alguma coisa até o fim. E aí eu resolvi entrar realmente entrar no departamento de música, fazer o bacharelado em música. Aí acabei fazendo composição, aí me graduei em composição musical pela URGS, depois entrei no mestrado, segui em composição musical também, depois doutorado em composição. Então a minha formação acadêmica é toda na mesma área, tipo de processo criativo, de composição, esse tipo de coisa. E aí eu também acabei virando professor lá do departamento de música da URGS. Então foi uma coisa, aí também eu comecei a ver como é que era a coisa pro outro lado, né? Como você é ser professor também, como é que a gente está do lado do outro lado. Então, enfim, para mim foi muito interessante. E essa é mais ou menos, muito resumidamente, a minha história. E eu acho que a gente tem lá na URGS, a gente tem um negócio que chama Simpósio de Estética e Filosofia da Música, CEFIM. Inclusive, estamos, enfim, super abertos a aproximações com o departamento aqui de filosofia. Para nós seria super legal a gente criar alguma ponte, talvez, né? Porque
é um simpósio que muita gente submete artigos e fala sobre música, sobre filosofia da música e tal. Porque todos esses problemas filosóficos, né? Claro que eu não me sinto tão à vontade, assim. Eu sei que eu tenho um enorme respeito pelo departamento de filosofia, assim. Eu sei que as coisas são super rigorosas, assim. Então, quando eu calço luvas aqui, quando eu vou falar sobre filosofia, vocês me perdoem se eu tiver... Mas, enfim, eu acho que é interessante esse contato, porque acho que várias coisas estão muito relacionadas, inclusive a parte de epistemologia da música e tal. Então, não sei se talvez... Quanto tempo tem? Nunca saberemos. 7h30. Então, mais uns 8 minutos. Eu estou pensando em ler só uns trechinhos de algumas coisas aqui. Inclusive, esse artigo que eu escrevi aqui foi para esse simpósio de filosofia da música. E, então, na verdade, é um colega meu que lidera, que se chama Raimundo Barros Cruz, que hoje ele é diretor do IAR, né, do Instituto de Artes. Então, se chama o símbolo como mediador do som, algumas considerações, então, algumas coisas que eu acho que pode passar por problemas parecidos com o que acontece em filosofia. Então, a ideia, aqui eu distingo duas coisas: processos que envolvem o trato direto com o fenômeno sonoro e os processos no qual a mediação simbólica da gramática musical tem um papel composicional decisivo. Então, tem certas... Acho que a gente pode pensar a música como essa separação dessas duas coisas. Tem alguns compositores que lidam diretamente com som, no caso com o fenômeno sonoro, por exemplo, alguém que está fazendo música eletroacústica, por exemplo, o cara está lidando diretamente, colando um som no outro, né? Ele fazendo com ondas sonoras, no caso do computador. E tem outro tipo de compositor que é aquele cara que ele está lidando com símbolos. E esses símbolos, eles estão por um som, eles representam um som. Então, disso sai vários problemas, né? Então, eu vou tentar falar algumas coisas. Então, a gente tem uma linha divisória entre processos composicionais que envolvem a manipulação de símbolos gramaticais e os processos que lidam mais diretamente com a manipulação do fenômeno sonoro, ele mesmo. Então o exercício que eu fiz foi escutar uma música de uma compositora finlandesa que chama Kaija Saariaho, que é uma compositora de música espectral. Assim, para quem não conhece muito bem o que é isso, a música espectral ela procura reproduzir com os instrumentos acústicos as características do espectro sonoro, das frequências. Então não faz tanto sentido a gente falar em acordes, assim. Não sei qual é a afinidade que vocês têm com música ou qual é o conhecimento, mas eu vou tentar explicar da forma mais clara. Então, é como muitas vezes uma composição ela pode partir de um som, por exemplo, de um prato. Imagina o som de um prato, né, de bateria. E o cara tentar reproduzir esse som com uma orquestra, por exemplo. Então, ele pode partir de uma ideia espectral e tentar reproduzir isso aí com instrumentos. Isso é totalmente diferente de alguém que está fazendo acordes, por exemplo, cifras de acordes, né? Então, essa composição espectral está muito mais ligada ao fenômeno direto do som do que com a mediação simbólica. Então, eu estava escutando essa música aí, que foi o gatilho para escrever esse negócio. E aí eu pensei assim, daqui a pouco, lá no meio daqueles sons, daquela orquestra, eu escutei um negócio que parecia ser uma tríade. Uma tríade é a coisa mais comum em música, é o som dó, mi, sol, aquele som que todo mundo, sabe, o som dó maior, sabe? Aquela coisa mais comum. Aí eu pensei, como é que tem uma tríade no meio desse negócio aqui? Aí eu viajei numa coisa assim. Na minha imaginação, a tríade nesse trecho parecia transfigurada e pertencente a uma memória do passado, como algo que há muito tempo não se usa mais. Imagina, é uma música espectral que aparece uma tríade no meio, parece uma coisa que não se usa mais, né? Induzido pela audição, imaginei-me um tempo futuro onde alguém explicava-me o que fora no passado uma tríade. Tal explicação parecia uma teoria antiga, outrora científica, mas que não era lembrada apenas como um mito, mas que então era lembrada apenas como um mito. Imaginei como seria a perplexidade do filósofo pré-socrático Tales de Mileto se fosse contestado por um cientista do século XXI e este lhe apresentasse uma prova de que a água não é a substância primordial, essência de todas as coisas do universo. Ele ficaria, né? Enfim, provavelmente Tales perceberia que sua forma de entender o mundo teria que ser revisada, reformulada, transpondo para uma terminologia musical. É como se subitamente o sistema de crenças fosse abalado e aquelas explicações que serviam de base para a tonalidade, para a pós-tonalidade, não se adaptassem mais à ontologia dessa música, instigando a investigação de sua epistemologia subjacente. E aí, então, quando a gente se dá conta, quando a gente escuta um som que a gente não entende
como funciona, né? Ou a gente escuta um compositor que a gente não faz a mínima ideia de como que ele está criando aquela música, isso nos abala algumas crenças, assim. Eu estou fazendo música de um jeito lá, com o meu sistema, lá com os meus acordes, assim, que eu sei como está acontecendo. Daqui a pouco eu testemunho uma música que eu não faço ideia de como está sendo feita. Então isso aí, de uma certa forma, abala um sistema de crenças meu. Então eu passo, porque hoje em dia, a música de hoje em dia não é mais a música de prática comum como era antigamente. Antigamente existia um arcabouço teórico que era comum a todas as músicas. É isso que a gente... Enfim, pelo menos a música ocidental, né? Então, se você pegar a música de Mozart, de Beethoven, não é tão diferente. É um sistema temperado, são 12 sons, tem uma série de regras parecidas e coisas que acontecem recursivamente. Agora, a música do século XX, cada década a gente tem uma música nova. E cada música nova não tem nada a ver com a música que veio antes. E não dá para usar mais o sistema que você tinha antes, tipo nessa música nova. Então, e cada compositor, um compositor, daqui a pouco, eu daqui a 10 anos posso estar fazendo uma música completamente diferente tipo da que eu estou fazendo hoje, com outro sistema, né? E tudo que eu inventei até agora não funciona mais. É como se a gente meio que fizesse uma revisão. E eu acho, então, aí o que eu penso, assim? E como, no caso, como que a gente pode, será que a gente pode lidar com a música usando critérios proposicionais e valores de verdade? Por exemplo, o Nicholas Cook, que é um musicólogo britânico, ele fala, então, enfim, qual é o objeto de conhecimento da música, né? Essa é uma teoria sobre eventos acústicos ou percepções, sobre traços notacionais ou conteúdo ideal? Qual é a natureza do conhecimento não proporcional adquirido pela percepção da arte? E quais os critérios de adequação ou inadequação, verdade ou falsidade que se aplica a ela? Então, essas reflexões de Cook levantam duas questões que vão muito além do escopo desse artigo. A primeira, de natureza mais epistemológica, suscita as perguntas formuladas a seguir sobre qual a natureza daquilo que se investiga na teoria da música. São eventos acústicos, é a nossa percepção dos eventos acústicos, envolvendo o aparato sensorial que, em um vocabulário kantiano, se interpõe entre a coisa em si, acústica, e o que percebemos como fenômeno sonoro. É um conteúdo idealizado do som, como quando imaginamos uma nova composição, antes de percebermos a barreira que se interpõe entre a nossa imaginação e a transformação das ideias em música. Vocês entendem? Então vai ter uma porção de passos aí que são dados, né? Enfim, às vezes a gente está compondo de forma inadvertida, não pensa nessas coisas, a gente vai, mas quando a gente para pensar realmente o que é a música, surgem problemas que tem muito a ver com no caso, com a filosofia, né? Afinal, enfim, qual é a natureza desse negócio todo? Então, é como se a gente às vezes tivesse que refazer o paradigma, né? Então, por exemplo, a Susan McClary cita o Thomas Kuhn, né, que em relação às mudanças de paradigma da ciência. O historiador da ciência Thomas Kuhn argumentou que o que ele chama de mudança de paradigma ocorre quando certos praticantes começam a focar nas anomalias, detalhes que frustram as explicações providas pelas teorias dominantes. No início, como Kuhn explica, esses praticantes tentam encaixar os dados perturbadores dentro do esquema herdado, mas gradualmente as exceções, que Jacques Derrida chamaria de supplements, pesam muito contra o modelo estabelecido, e o novo modelo tem que ser idealizado para substituir o anterior, mesmo quando o modelo substituto não pode competir com o predecessor na completude da informação. Então, por exemplo, várias vezes as próprias matérias teóricas tradicionais da música, que tem harmonia, contraponto, elas acabam sendo eventualmente digamos, elas podem não servir para nada em outro contexto. Quando a música eletrônica começou a ficar mais forte nos anos 50, na Alemanha, os compositores começaram a ter experiências, né, nos estúdios, né, de certos sons que não era possível fazer com os instrumentos. Né? Então o Tristan Murrell, que é um compositor espectral também francês, ele fala uma coisa interessante, analisando a música do Ligeti. Né? É óbvio que não existiria atmosferas de Ligeti sem o desenvolvimento da música gravada, tape music. Na verdade, a eletricidade proveu pela primeira vez sons de infinita duração, massas estáveis de sons contínuos. Os compositores naturalmente buscaram criar esses contínuos eletrônicos com a orquestra. Foi dessa forma que eles começaram a pensar em termos de massas, ao invés de linhas e contraponto. Então, quando a gente começa a escutar outros sons, né, isso nos desperta a vontade de fazer outras coisas. Né? Então, e aí aquelas coisas mais tradicionais, elas podem não fazer sentido. Vocês entendem? O tempo
Ah, já acabou? Ah, então desculpe. Vai lá. Não, só para concluir, e tudo isso aí, além dessa questão epistemológica do que é a música e do que não é, e dos problemas gramaticais que a música tem toda a questão cognitiva também. O que é possível para a gente perceber, né, como ouvinte, né? Porque, por exemplo, a música tonal todo mundo consegue acompanhar porque as pessoas conseguem cantarolar uma coisa tonal. Agora, se você faz uma música atonal, que ela é baseada em combinações, em retrogradações, aí você acaba abrindo mão da memória do ouvinte. Então, aí você tem um elemento cognitivo a menos, né? Então você não consegue. É por isso que muita gente não gosta de música contemporânea ou música atonal, porque é difícil acompanhar, porque aquele recurso da memória às vezes não é possível. Então, acho que, enfim, são questões que acho que tem a ver com. Eu fui para o lado um pouco técnico, assim, para mostrar essas relações que eu acho que existem entre a filosofia e a música. Espero, enfim, pouco tempo que tem, mas desculpe ter passado o tempo aqui. E esqueci de agradecer também a vocês, acabei falando, obrigado pelo convite, obrigado pelos professores também que estão aqui. Bom, agora a gente pode também bater um papo, acho que vai ser mais divertido a gente falar uns com os outros, assim. Muito obrigado por tudo, viu? Primeiro eu queria muito agradecer pela fala de vocês, foi realmente música para os ouvidos. E eu gostaria de saber se agora alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Tipo, qual o sentido da vida? Essas fáceis. Né? Bom, eu queria reforçar o agradecimento da Camila, né? Vocês generosamente terem vindo aqui e compartilhado as experiências de vocês. Na verdade, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria saber um pouco mais, assim, vocês disseram que lá atrás, quando vocês entraram na graduação, vocês se encantaram com a filosofia e aquilo que vocês aprenderam, e eu queria que vocês falassem um pouco mais como é essa visão da filosofia hoje, né? Olhando para trás, olhando todas as outras coisas que vocês passaram, que não tem a ver, né, propriamente com formação em filosofia, mas qual é a visão que vocês têm, não só do curso de graduação, mas da filosofia também, pensando na gente que está aqui, né, que está começando também, tem muitos do primeiro ano ainda que estão nessa fase de brilho no olho ainda, né? Como é a experiência de vocês hoje, depois de todo esse tempo? Fala. Experiência... Bom, continua sendo importantíssimo, assim, né? Eu até tenho que cuidar para não... Às vezes para fugir um pouco desse negócio, porque às vezes eu entro nisso aí e por exemplo, para escrever esse negócio eu tive que ler bastante coisa, assim, e acho que eu estava também no doutorado, também estava nessa pilha, assim. Mas é muito sedutor, né, Márcio? A filosofia, ela é muito bom de entrar em problemas, e às vezes até a gente entra em problemas que nos alienam, como tu mesmo falou, né? Às vezes a gente, assim, alguns problemas, sei lá, de lógica, o cara sai um pouco de uma realidade normal do dia a dia, assim, e às vezes a gente tem que se conectar de novo, né, com os problemas, assim, práticos, né, mas engraçado que alguns filósofos, eles tiveram que fazer o percurso, né, de resolver os problemas lógicos para depois falar sobre a consequência prática e ética daquele negócio todo, né? Acho que o Márcio pode falar melhor, enfim, do que eu, porque ele estuda bastante o Kant. A tua dissertação também, tu usou bastante filosofia. Ah, sim. Legal. Depois eu falo mais. Não, tem passagens ali que tu cita o artigo que dá claramente para ver que se tu não tivesse feito filosofia, tu não teria escrito aqui, né? Claramente. O cara começa a usar a condição necessária. Esse cara é estranho, hein? Então, é claro, né? Óbvio, afetou ali. Eu não tenho um distanciamento muito grande porque eu continuo envolvido com filosofia como um hobby em casa, então não tenho distanciamento, assim. Eu não vejo como um objeto, sabe? Então, eu não saberia, ou seja, não tenho a distância necessária para fazer um juízo sobre isso, assim, mais apurado, por estar muito envolvido, por estar ainda conectado nesse assunto, por estar estudando. Tem um prazer, né? Tem um prazer que não é um prazer, que não é uma neurose, tem um prazer, né? Tem um troço que é a liberdade do pensamento, né? A liberdade do pensamento
pensamento o pensamento deixa a gente livre, assim. Quando a gente exerce isso, a gente pode ter uma experiência disso, sabe? Eu acho. A gente pode ter uma experiência de liberdade pensando. É um troço físico, quase. Ou pelo menos se não pensando, pelo menos você sabendo até onde você consegue ir, né? Mesmo que isso também dá um prazer. Eu sei que eu posso ir até aqui, assim, tipo, você saber os limites também do pensamento. Tipo, era só uma legal. Que eu acho que às vezes também é um barato bom, né? Você sabe, não, eu posso ir até aqui, né? Isso é uma... E como é uma comunidade de prática, né? Porque imagina que não tivesse existido nenhum filósofo tal, em que a gente, por, sei lá, acontecesse uma coisa muito maluca e aí daqui a pouco a gente tivesse formado em filosofia, sei lá, eu imaginando fazendo uma experiência mental, não tivesse uma comunidade de prática feito aquilo, a gente realmente pode se achar maluco, assim, poderia se achar completamente maluco. Mas o fato de ser uma comunidade de práticas, né? O fato de pessoas muito, muito inteligentes terem pensado sobre aquele troço absolutamente abstrato, né? Que não tem recurso, não ajuda nada os olhos, ouvidos, orelhas, como dizia o professor. Não ajuda em nada os olhos, ouvidos, orelhas. Como é que as pessoas se entendem sobre aquelas coisas? Bom, elas não se entendem muito, né? Na verdade tem muito desentendimento, mas também é verdade que tem questões fundamentais ali, questões da vida que estão que tornam a vida, que discutir, que refletir, tornam a vida da gente mais rica, né? mais legal. Eu me lembro, eu ouvi o podcast da professora Silvia agora, vocês desenvolveram aqui, e ela, acho que quando o entrevistador pergunta sobre a utilidade da filosofia, ou por que fazer filosofia, não me lembro bem como é que foi a pergunta, mas ela diz, porque é uma coisa que a gente faz, né? Que nem a gente faz agricultura, faz outras coisas, a gente faz filosofia também. Eu acho que é o que nós somos, né? Essa coisa de refletir, de tomar a si mesmo como objeto, de se perguntar, de pedir as razões infinitamente, né? De pedir explicações, é o que nós somos, né? Não dá para, quer dizer, dá para recusar isso, mas tem preço, né? Recusar isso tem preço. Enfim, acho que é isso. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, eu começo dizendo que é uma dúvida minha profunda. Quero fazer uma... Posso falar ou... Acho que não vai alcançar. Acho que se todo mundo escuta. Na verdade, eu não sou da área da filosofia, é importante entender isso. A minha área sou formado em Direito e, enfim, estou com 63 anos. E quando aliás, a minha pergunta tem muito a ver com o Márcio, porque, na verdade, Márcio, a minha pergunta tem muito a ver com o porquê que eu estou aqui. É engraçado, não sei se tem pergunta ou vai me dar um retorno. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, e aí quando tu falou, Márcio, assim, de uma forma muito singela, eu coloco assim, por que eu estou aqui, certo? Assim, eu estou formado, eu estou com a minha vida super boa, em todo sentido. Eu sempre digo assim, que eu sou uma pessoa rica. Eu acho que eu tenho tudo, segundo a minha concepção, do que uma pessoa deveria ter. Mas, apesar disso tudo, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu estou no momento de aflorar e deixar tão claro isso para mim, no qual o significado da vida tem para mim um significado muito forte e muito firme. Porque muito embora que eu tenho tudo, eu diria que na concepção da nossa grande caixa de mundo, eu sou uma pessoa feliz. Só que eu não sou infeliz, mas quando eu começo a pensar, a gente fala muito com meu filho, meu Deus do céu, eu tenho tudo. Eu não trabalho mais para a questão, eu tenho tudo, eu não tenho muito dinheiro, mas eu sou aposentado, enfim. Está remediado. Mas o que me faz, às vezes, pensar, assim, meu Deus do céu, enfim, que a vida, simplesmente, eu tenho tudo, mas parece que eu estou sempre querendo, estou cheio de energia, eu sempre querendo mais para chegar a alguma coisa. Eu assim, me colocaram aqui nesse mundo. Cara, tem que ter um significado melhor, simplesmente me levantar, tomar café, comer, trabalhar, me formar, enfim. E se eu voltar para me formar de novo, eu chegar lá, vou ter que me formar de novo, e me parece que aí não chega a lugar nenhum. E eu, na verdade, quando eu vou tirar a filosofia, tá? O que eu fiz? Porque eu sempre entendi, claro, porque eu sempre li muito na linha
oriental, filosoficamente, mas que envolve religiões, enfim, muito embora hoje eu tenha uma condição maior, mas eu sempre entendo que isso tudo é uma grande caixa. E aí a grande pergunta, quando eu estou vindo para a filosofia, porque eu entendo que a arte de pensar, mas ao mesmo tempo eu fico às vezes até meio, não com medo, mas assim, ó, porque eu sei que hoje, eu digo para mim assim, ó, eu quero, na minha concepção, humildemente falando, eu quero sinceramente desconstruir tudo que está nessa sociedade, nesse mundo. Tudo! Tá no lugar certo. E quando eu digo, não, eu estou dizendo, eu estou sendo bem sério, eu estou apenas me externando o que está dentro de mim, pessoal, sinceramente. E agora, quero fazer filosofia, mas sinceramente, eu não faço nada para chegar a lugar nenhum. Muito embora eu quero fazer tudo agora, presente, como se eu estivesse plenamente aqui. Mas é isso que o cara não sabe se é que dá um pouco mais eu chegar lá, porque eu percebo que eu vou ficar dentro de uma grande caixa igual, porque eu tenho essa condição, porque nós, quem sou eu? Eu tenho tanta coisa para dizer, ó, eu digo, tudo que eu estou falando agora, o que é eu mesmo? Vamos combinar que eu nasci lá, quando a criança nasce, ela não é ninguém, ela não tem uma formação. Tudo que eu sou formado, eu não sou eu. Então eu quero chegar na minha condição de eu, o ser mais profundo. Quando tu colocasse ali no isolar-se, eu quero entender que esse isolar, para mim, é uma busca da liberdade. Não é isolar deprimido, é isolar no sentido de sair da caixa, de não me influenciar em caixa nenhuma. Isso aqui é nenhuma. Caramba, eu tenho até uma série de caramba, não vou para a filosofia, mas eu também não quero brigar com ninguém. Mas eu também me deparar com professores e, sinceramente, eles vão botar para a rua. Porque não é que eu não acredito, eu não quero ter caixa. Eu não quero, eu sou muito grato com a minha geração, eu sou muito grato. Eu não quero ser eles, eu quero ser eu. E eu não sou eu. Aliás, ninguém nós somos nós. Na minha condição, volto a dizer, pessoal, sem um conhecimento, nada. Eu não estou aqui falando em ciência, porque o direito é uma caixa terrível, né? Enfim, e eu não quero mais caixa para a minha vida. E eu quero ter a filosofia, porque eu entendo que dentro desse contexto todo é arte de pensar. Será que eu vou ter esse espaço de arte de pensar? Enfim, eu quero pensar mesmo, inclusive porque assim, eu sei que tudo que eu estou falando, quantas coisas não são minhas? Quem sou eu? Então essa senhora, eu estou aqui, eu já estou até inscrito para falar a minha verdade. Aliás, eu entrei de novo na Unicinos, da forma como eu fui estudar lá no início, quando eu tirei direito, porque eu tinha abandonado a vida, porque eu achei que quando eu me formei em segundo grau, eu entendi que não sabia nada, e continuo entendendo, não sei nada. Eu fugi da faculdade, acabaram me questão da vida, voltando para a faculdade. E eu estou aqui de a mesma coisa, voltando para o Alexandre, claro, eu tenho meu canto lá, estão me dando, mas eu quero voltar para cá, porque eu sou de Porto Alegre, mas até certo medo, que eu não quero nem ter medo, não que eu não quero ser destemido, eu quero sair da caixa. Só isso. Então a minha pergunta é isso, caramba, será que a filosofia vai me dar essa possibilidade de ser eu? Eu quero ser eu, na essência, não ter medo, não ter vergonha, dizer que eu sou fraco, que eu sou forte, que, enfim. Eu só quero ser eu. É incrível que pareça. E eu tenho até um medo que vou ou não vou. Falei pro meu filho, pai, vou me encarar. Muita técnica, muito tecnicismo. E eu vou questionar. Porque a gente não pode pensar por coisas que a gente fica sem cravar certas coisas. Né? Então, eu estou com medo, mas também, claro, eu estou com medo de entrar, mas vou lutar. Mas eu também não quero criar, eu sinceramente não quero criar não quero nada, só quero que me dê o direito de me externar. Só isso. Então eu estou em dúvida, porque eu estou aqui, talvez eu até me perdoe, botando para fora que está a minha indignação comigo mesmo. Porque eu sei que meu filho, caramba, eu quero viver, eu quero ter significado da vida, não é dinheiro, não é nada. E eu imagino, eu não quero nem, não é ser autossuficiente, mas eu não quero exigir de ninguém que me aplauda, eu não quero, eu só quero ser eu. Porque a caixa é isso, nós vivemos assim. Eu vou ter que dizer para mim, me bater palma para mim, para que eu possa dizer, eu sou gente. Eu não quero isso. Acho que é isso, eu não quero. Eu quero ser eu mesmo. E estou com grande medo da gente encarar isso, porque eu digo, caramba, então assim, mas eu quero ir para de novo, porque eu gosto muito de relações, enfim. Mas também não quero criar, eu não quero contenda.
Perfeito. Desculpa, como é que é o seu nome? Meu nome é Júlio César. Júlio César. Desculpa, Tá, não, perfeito. Vamos compartilhar um pouco. A filosofia, ela pode ser terapêutica, Júlio, na minha opinião. Ela pode ser terapêutica sobre vários sentidos. Tu usaste uma expressão de desconstrução, eu acho que essa expressão é bem chave. Ela pode te ajudar na desconstrução de coisas, né? Porque como é um exercício radical do pensamento, é um exercício que não é limitado nem pelo empírico e tal, como ele é um exercício radical, ela permite desconstruções fundamentais, né? Mas essa coisa da descoberta do eu, o senhor falou várias coisas, né? Sim. Sem problemas. Mas eu acho que está no lugar certo. Uma boa parte disso, pelo menos, eu acho que é tratável do ponto de vista filosófico. Assim. Talvez uma parte não seja, né? A filosofia não, eu acho que ela tem uma dimensão emocional das coisas, ela talvez não ajude, talvez até atrapalhe, pode ser. Mas essa coisa da desconstrução, de se indagar sobre a liberdade, né? Se eu sou livre, né? O que é a liberdade, quem eu sou, o que eu sou, né? O que é importante para mim. Eu acho que a filosofia ajuda bastante nisso, porque ela ajuda daquelas duas formas que eu quis dizer. Primeiro, a pensar a lógica, a pensar pela forma, ou seja, a conseguir fazer pensamentos abstratos o suficiente para abarcar os fundamentos dessas coisas, ou seja, não parado no empírico. Então, essa coisa de pensar pela forma é radical. E, por outro lado, pelo fato de exercitar o olhar para si mesmo, né? A reflexão, né? Que a filosofia faz. O que é conhecer, né? O que é conhecer? Ele vai olhar para o sujeito conhecendo, né? A gente vai dissecar um sujeito conhecendo o que ele conhece, como é que é uma relação com o objeto, o que é espaço-temporalidade, enfim. Então, não respondendo, mas reagindo, na verdade, à sua provocação, eu acho que para esse papel da desconstrução, eu acho que esse é o lugar mesmo. E uma das vantagens da gente ficar mais maduro, ter mais idade, é que a gente também fica mais livre, desamarrado dos medos de se expor, de falar, né? Eventualmente a gente tem esses pensamentos com 20 anos de idade, mas com 20 anos a gente às vezes fica, não vou falar esse negócio aqui, porque todos vão achar meio doido demais, sei lá, né? Mas enfim, é isso. Obrigado. Quer comentar alguma coisa? No caso, só uma impressão pessoal até sobre a utilidade filosófica, porque eu percebo que várias pessoas vão para a filosofia meio que fugindo da caixinha do direito. Eu também sou advogado, estou me gravando disso. E eu acabei passando aqui na URGS por acidente. Mas, até falando sobre utilidade da filosofia em outras áreas, eu não estou falando de uma forma mercadológica. Eu vou escrever uma peça para merentíssimo ou merentíssimo. E eu chego, antes eu ia lá, artigo tal, acho que aquela coisa bem mecânica, né? Copy paste. Chegou uma hora, não, peraí. Merentíssima, esse artigo foi feito conforme princípios. Esses princípios têm ideias pelas quais foram feitas. Através disso, né, eu posso até contradizer outro lado, né? Afinal, você está com uma briga com o outro lado, né? Várias vezes eu consegui uma ferramenta retórica, eu conseguia, muitas vezes, esse artigo aqui, ele poderia ser cabível, mas através dos princípios que ele foi construído, tem área de filosofia do direito, data vênia, me perdoe a outra parte do que eu estou falando, a parte está errada. Consegui salvar uma vida com isso. Uma pessoa que estava sendo ameaçada e que ia ser solta, por causa de um cara que agrediu ela e estava ameaçando a pessoa de morte, não estou me achando aqui o Batman, tá? Mas enfim, tipo, eu cheguei meretíssima, se esse cara for solto às 10, eu sei que tem os direitos humanos, eu sei lei, mas é periculum libertatis, como se diz, é perigo e liberdade. A lei diz isso, que deveria ser solto, mas ele é um perigo para a sociedade. E para que existe essa lei? Princípios de tal coisa, não ameaça só a integridade psicológica, física e tal, né, da área das mulheres, né,
E aí ela vai lá, segura isso, Zé P, só um pouquinho. Conversou um pouco com o Ministério Público, mantém aí mais 90 dias. Né? Eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer isso. Eu não teria conseguido fazer filosofia. Só com as artirinhas, não ia conseguir. Eu não estou me achando um herói. A filosofia foi heroína. Eu podia falar uma coisa também a respeito do direito, sei lá. Claro. É que eu também sou advogada, sou formada há uns 30 anos. Eu saio coisa lá dentro, na caixa. Não, eu acho assim, eu não advogo já há alguns anos. Eu tô com medo. Eu advogo há alguns anos, mas o que eu tenho feito ultimamente? Eu pego situações que acontecem, pego os textos legais e pego, agora mesmo na dissertação que eu estou fazendo no urbanismo, pego a questão do grafite, da pichação, pego toda a legislação aplicada a isso, pego material do Ministério Público, decisões terceiros de crime, acórdãos do TJ e critico eles. E uso muito filosofia para criticar esses textos legais e essa... O pessoal fica com uns olhos assim, tipo, é que esse pessoal acha que esse argumento, se coisa mais... Exatamente. Então eu fico tudo Bourdieu, um monte de coisa ali para botar em xeque as leis aplicadas nesse caso e as decisões também que são feitas. São absurdas. Os tratados da lei em Tomás de Aquino, inclusive, né? Então, eu acho que não é uma caixa, eu acho que o direito tu pode criticar ele. E se tu te dedicar a isso, pega leis, pega decisões, tu começar a criticar, abre um monte de coisas. Será que vocês Isso pode ajudar pessoas também. Será que vocês não podiam conseguir uma vaguinha no TRF4 lá para uma força lá? Não, a de ontem do TRF4 foi incrível, né? Como é que é o nome? Desculpe. Lincoln. Lincoln. Desde 14 dias. Certo. Lincoln, tu falou, usou a palavra princípio, tu me fez lembrar de uma coisa que eu esqueci de falar aqui, e que é uma coisa bem importante também, que tem a ver com o impacto no trabalho. E essa palavra princípios remete a isso. E, de fato, também uma coisa que é muito útil em alguns contextos de trabalho complexo é essa coisa de procurar os princípios, né? E aí tem a ver com aquela coisa do Kant lá, do que é o conhecimento por conceitos, a relação entre conceitos. Tu não está muito preocupado com P e Q, né? Mas está preocupado com a relação entre P e Q, né? Tu tá aprendendo uma relação, por isso que eu acho que é uma habilidade e não é um conhecimento, né? É uma capacidade de entender uma relação, né? Um compreender. E isso não... Falta muito lá, inclusive. Mas falta em várias áreas. Na verdade... Falta muito no judiciário, né? Isso é escasso em várias áreas, não é um judiciário. Isso é um valor da filosofia. Eu não sei como é que isso sai para fora, sabe? Talvez dessa maneira mesmo, né? Eu me formei aqui e estou trabalhando no serviço público e tal. Eu estou aplicando filosofia o tempo todo, né? E essa coisa dos princípios é muito forte. Quando a gente está em certas situações lá que está todo mundo olhando para uma coisa, eu saio e até saio e olho em perspectiva. Até por isso mesmo tem muita piada, também tem marcação, o filósofo e tal. Tem isso. Medo de misanga, né? Não, exato. Tem isso, também tem todo o medo né, do que significa. A filosofia também traz um pouco de medo, né, da vertigem também. Então tem a piadinha sobre isso, mas na hora que a coisa aperta mesmo, cara, que precisa de alguma coisa assim, eles vêm procurar. Está no sofá e depois os chamam, né? Chama o cara ali que ele vai vai pensar isso aqui, alguma coisa, enfim. Então essa coisa dos princípios eu achei muito legal tu dizer, eu acho que ela é bem importante. E nessa coisa do direito, tu vai começar a estudar criminologia cultural, no labeling approach, a teoria do inimigo, tu vai pegar as teorias de conflito, principalmente, não as de consenso, tu pega filosofia direto, pega Foucault, tu vai... não tem como, tu entende? É direto, a filosofia tá ali para criticar. Eu acho, no caso da faculdade de Direito, que é uma cadeira caça-níqueis, pelo menos no curso que eu fiz, na época que eu fiz na Universidade Federal, as pessoas tinham que... Legal. Não era assim. Eu tinha uma curiosidade, mas fica para o Márcio, mas fica à vontade para não responder, porque o Júlio nos deu quase que um exemplo performático assim, da relação da filosofia com a música, e tu falaste em termos mais abstratos, assim, de competências e habilidades, e tu deste o exemplo de pensar de fora, olhar para fora, olhar para o conteúdo. Queria saber se poderia dar um exemplo concreto da tua profissão em que isso aconteceu. Sim, posso. Nessa coisa dos princípios mesmo, é uma coisa, há pouco tempo atrás, ocorreu.
nós estávamos e estamos trabalhando num projeto de pensar os projetos do Poder Executivo de uma maneira integrada, né? Uma dificuldade associada ao caos que é projeto no setor público, né? No Poder Executivo do Estado ali, né? Todo mundo, nós somos uma unidade muito complexa, a gente tem várias secretarias, mais de 20 órgãos, né? Cada órgão uma função, cada órgão executa projetos, não há assim uma função de coordenação forte e tal. Então a gente tem problema com geração de projetos que não são sinérgicos e pelo contrário às vezes são até divergentes, né? Então a gente, quando começou a trabalhar uma ideia de sistema integrado de projetos, a gente estava dando volta, sem conseguir avançar muito, e a gente avançou em dois momentos, que esses dois momentos eu associaria à questão filosófica. Um é no avanço pode parecer ridículo, mas é isso que é mesmo, um avanço no que é mesmo queremos resolver com isso, diagnóstico do assunto, sabe? É super difícil fazer diagnóstico em política pública, é a coisa mais difícil, é a coisa que as pessoas têm menos paciência, que elas menos querem fazer, e é por isso que em parte é por isso que muita coisa dá errada. Que é quando tu tem que pensar a relação de causa e efeito, né? Tu tem que partir de... Isso não é filosófico, isso é científico, para dizer, né? Para ser sincero, mas a radicalidade disso, ou seja, trazer isso de maneira sistemática e valorizar isso tem a ver com a filosofia. Então, essa coisa de diagnóstico, de reforçar e de estressar as teses e perguntar e por que isso é um problema, e por que é um problema, até que para numa coisa que as pessoas dizem, pois é, isso aqui é uma coisa atacável, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, nesse projeto. E a questão, esse foi o ponto 1. Então, uma certa técnica de diagnóstico que tem a ver com uma radicalidade do pensamento, tá? Ali ajudou há pouco tempo. E a coisa dos princípios também foi outra coisa que ajudou a gente a desenhar. Como é que a gente quer que funcione? Não a operação disso, mas assim, quais são os valores relevantes? Aí é princípio. Aliás, o nome que está lá do truque hoje é os princípios do sistema integrado. E aí os princípios é uma declaração que tu tem que enunciar. E esse trabalho de enunciar, ele basicamente é feito por mim. Dificilmente alguém... Mas quando eu escrevo lá, as pessoas falam, é isso, é o princípio, mas estava ali, estava no ar, não estava explicitado, né? Essa coisa da filosofia de explicitar, não da filosofia, essa coisa de pensar, que é radical na filosofia, né? Filosofia não é exclusiva, não se pensa exclusivamente em filosofia, mas a radicalidade do pensamento eu acho que é filosófica, né? Então, eu não sei se ajudou aí na... É que existe um erro no diagnóstico, assim, tem pessoas que acham, assim, muito técnicas, que o diagnóstico na política pública tu consegue resolver com alguma aplicação de algumas ferramentas técnicas. Eu não sei se falam a partir de matriz SWOT. Sim, bastante. É bastante, né? Deve aplicar os quadrantes e também o Canvas, aplicar um Canvas. Isso, essas são... Mas não resta. Tu tem que interpretar. Tu precisa entender o que assim, Canvas, essas coisas de organização, são técnicas de administração e tal. Elas, depende de como tu usa isso é só um troço de PowerPoint e de gel no cabelo, entendeu? Pode ser, e na maior parte das vezes é isso, essas coisas nasceram de pensamentos meio toscos, mas não precisa ser assim, né? Se tu trabalhar se for radical o pensamento, pode ser melhor. Uma vantagem de fazer isso trabalhando é que as coisas têm prazo, né? Então, legal, beleza, aí tu pode ficar aí umas 2 horas pensando sobre isso, mas daqui a 2 horas tu tem que entregar um troço. Isso, pra mim, foi muito útil, porque eu sou o cara procrastinador, né? Então, eu sou o cara que eu ficaria 6 meses pensando sobre os princípios. E não estaria pronto. 10 anos que tu está fazendo a dissertação sobre é isso. Então, ali o exercício, e é legal, porque ali eu realizo também, né? Exercito uma coisa que, bom, tu não tem 6 meses para fazer, tu tem 10 anos. Tem 10 dias. Quer falar alguma coisa? Eu queria falar também alguma coisa. É mais um comentário, não é tanto uma pergunta, né? Bom, alguns comentários. A primeira coisa que eu queria dizer é que
eu conheço o Júlio sobretudo da sala de estar do Márcio. Sim. Bom, Da mesa de jantar. Da mesa de jantar também, né? Lacre azul do Baltazar. Exato. O Júlio faz parte do anedotário aqui vou fazer a coisa aqui. Mas o que eu me dei conta agora, é claro que a gente já falou sobre filosofia lá na casa do Márcio e tal, mas eu me dei conta que tu tens um trabalho de fato filosófico, né? Um trabalho de pesquisa em música, pelo jeito tem uma seção filosófica profunda, interessante. Um dia a gente tem que se trazer para cá para falar mais, não 10 minutos, mas mais detidamente sobre essas coisas, né? E o que eu vou dizer agora tem um pouco a ver com a outra parte das coisas que eu quero dizer. Eu não sei até onde a gente vai conseguir, talvez alguns colegas de nós, aqui dentre nós, sejam mais capacitados a realmente estabelecer uma interlocução especializada no que tu estás dizendo, mas de outra parte, como um ouvinte filosoficamente treinado, eu gostaria de ouvir melhor, mais do que tu tens para dizer. Claro. Né? E o que eu tenho em mente agora? Né? Eu falei, eu não quero ouvir, quer dizer, eu não quero tenho que me colocar na posição de um especialista que vai discutir contigo como um especialista em estética, ou filosofia da música, ou o que seja. Né? Porque essa fala de vocês e os comentários que estão surgindo, então, primeiro, eu acho que estão enfatizando um aspecto muito rico da vivência com a filosofia, um aspecto da vivência pessoal com a filosofia, tá? Um aspecto muito construtivo e prazeroso da filosofia. E é um aspecto que eu acho que é significativo que a fala de vocês contraste com a fala que eu fiz aqui, quando eles me convidaram terça-feira, eles me chamaram para falar sobre pesquisa, e eu achei que eu tinha que tratar de coisas sobre as quais a gente fala muito pouco, que é, bom, como é que a gente lida, no fundo, com o fato que a pesquisa é tremendamente ansiogênica, que, né, é uma porta para a depressão, e etc. e tal, e como é que a gente lida com essas coisas. Eu acho que tem um contraste aqui, na verdade, entre essas duas perspectivas, que entre profissionalização, que é algo do qual a gente não pode perder de vista aqui no curso de graduação, mas tem um outro aspecto que é muito marcado na filosofia, que não deve ser pensado em termos de profissionalização, mas em termos de formação. Tá? E eu acho que esse aspecto formativo está emergindo aqui muito fortemente, e eu fico muito feliz que ele apareça assim, nesse tom tão positivo, tão legal como ele está aparecendo. Como eu disse, eu ia fazer uma pergunta. Legal. Aproveitar, já que você mencionou aí essa coisa da aproximação, para mim é uma honra voltar aqui, assim, depois de tantos anos, assim, já de outra forma. Eu sou professor e também, enfim, me especializei, mas eu ainda sinto que preciso de reparos, assim, tu entende, na parte de filosofia, assim. Eu acho que é uma coisa que acho que seria muito bom, assim, para mim e acho que para outras pessoas, outros colegas que também têm esse interesse, né? A questão é que muitas vezes é como tu falasse, é uma questão formativa, né? Isso certamente influenciou na minha forma de lidar com as coisas, mas a diferença, acho que entre nós, é que eu não tenho o mesmo compromisso com algumas coisas que talvez eu preciso da filosofia, talvez, para explicar algumas coisas e para que isso me leve a fazer uma música, por exemplo, né? Aí depois eu fiz minha música, ok, mas assim, tu ficaria impressionado se tu visse a relação de muitos compositores com a filosofia é bastante forte, assim. Inclusive, eu explorei isso, na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre a questão do tempo, da temporalidade, né, de como a gente experiencia o tempo, né? Porque uma coisa é a gente escutar 5 minutos de uma música que a gente gosta, e outra coisa é ficar 5 minutos numa fila do banco, né? É completamente diferente a experiência do tempo, né? Então, isso já foi tematizado por Bergson e outros filósofos e tudo mais. E o Messiaen, que é um compositor francês que morreu em 92, ele tinha uma relação muito ele leu o Bergson, sabe? E o Luiz Cosme aqui também, que é gaúcho, né, que é um compositor gaúcho, ele também tinha uma ligação com essa escola francesa aí também, que tinha essa questão da temporalidade muito forte, porque a música é essencialmente temporal, né? Então, a forma como a gente experiencia o tempo, ela
ela está totalmente ligada, né, à questão musical, assim. Então nisso aí surge uma porção de coisas, assim. Aliás, até o mote para minha dissertação, eu precisava de um fio condutor para explicar a minha música, assim. Eu acho que fazer música é uma coisa e o drive da explicação é outra coisa, sabe? É uma outra... Acho que foi até o Stanley Cavell que falou uma coisa assim. Você tem que ter um drive de... Você tem uma certa coisa de... Você tem uma vontade de explicar as coisas, que é diferente. Tipo, tem muito músico que faz a música e ele não gosta de fazer o caminho de falar sobre isso, sabe? Tem gente que até dificuldades extremas, até de escrever uma dissertação. O cara compõe muito, assim, mas não tem a menor paciência e não tá a fim de... Mas para mim, nesse caso foi bem claro. Eu tive um momento de fazer a música e outro momento que eu tive 3 meses ali para viajar a respeito disso, assim. Então, eu acho que... Só para resumir, enfim, eu acho que a gente pode ter uma interrupção grande, assim, e eu acho que seria muito positivo para todo mundo, assim, tanto para o departamento de música como para o... Mas a questão seria só o tipo de expectativa que você tem, né? De parte a parte, assim, para que haja uma conexão, assim, uma compreensão também das partes que são mais frágeis, assim, eu acho, né? Porque acho que dos dois lados, né? Tem partes que são enfim, mas é extremamente construtivo, né? E acho que seria extremamente enfim, positivo uma ligação. Acho que, enfim, outra feita, posso trazer meu colega também, que ele roda esse simpósio, que é o CEFIM, Seminário de Filosofia, Simpósio de Estética e Filosofia da Música. Eu acho que tem muita gente, e tem muita gente por aí interessada nisso, sabe? Seria ótimo, assim, ter uma conexão. De repente eu vi que alguém, acho que você está falando sobre cinema também, né? Então também que tem uma proximidade, é uma arte temporal também que tem, né? Sequência de coisas que vão acontecer em eventos, né? Como música também. Mas é isso, maravilha. Fico esperando por essa aproximação, seria muito legal mesmo. Eu quero comentar alguma coisa aqui. Sobre esse tema que o Rafael puxou, essa questão da formação, do prazer e no caso da pesquisa como uma coisa mais dolorosa, né? Eu acho que essa parte é boa. Não sei se foi exatamente isso que dizer, mas dá para dizer isso. Então a gente veio aqui para trazer notícias boas, né? A gente vai cobrar mais caro agora. Sim. Pois então, eu acho que talvez isso pudesse ser explorado, a relação, essa oposição entre o prazer e o desprazer pudesse ser associado à relação entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato, que eu estava dizendo antes. Porque nesse primeiro trabalho concreto, a realização é intrínseca, né? A realização se dá pelo próprio trabalho, né? Não é um trabalho para algo outro, né? Que é o caso do trabalho abstrato, que é submetido ao reino da essência, enfim, de toda essa tralha que a gente desenvolveu aqui. E a filosofia tem uma certa, assim, não é utiliza a palavra, mas ela é algo muito diferente do reino da produção de mercadorias, né? É uma coisa que está no outro domínio, assim, né? Então, esse tensionamento para quem está em pesquisa em filosofia, filosofia como profissão é um enorme problema, né? Enorme problema. O professor filósofo é um problema menor, né? Um problema menor, mas não é sem problemas, porque o professor filósofo, ele filosofa, né? Senão ele não está ensinando filosofia. Não está ensinando a filosofar, porque não existe ensinar a filosofia, eu acho. Bom, obviamente isso é bastante questionável, né? Controverso eventualmente, mas eu tenho essa opinião, enfim, uma certa convicção sobre isso. Tem que filosofar. Bom, então, talvez essa tensão seja resolvida no pós-capitalismo só, assim, mas até lá, no mundo das eficiências, em que a gente tem prazos e... Um pouco eu não terminei a dissertação até hoje por causa disso, né? Porque eu acabei me dedicando, também por outros motivos, mas talvez esse seja um que eu gosto de acreditar, que eu acho que não tem uma questão clara para compartilhar com a comunidade de filosofia. Então, eu não tenho um problema suficientemente interessante para
compartilhar. E eu, pode ser que seja um pouco rigoroso, alguns colegas avaliam que talvez eu seja rigoroso demais, mas como eu não me realizei com aquilo, e como eu não tenho aspirações outras que aquela de entender aquela questão, o que eu quero é entender aquela questão, ou seja, eu estou na linha do trabalho concreto, né? Eu fui para dentro do trabalho concreto que eu tive no trabalho abstrato, eu fui vinculado ao programa e fui desligado por conta de não entregar, né, a dissertação. Então, e não foi propriamente por vontade, mas obviamente acabou acontecendo. Mas então isso, eu acho que essa tua questão, eu acho que dá para assim, tratar ela, formação, o prazer e o desprazer, né, na relação com pesquisa e com formação e pesquisa, como essa relação entre um trabalho concreto que tem realização intrínseca, que tem e aquela outra coisa que te faz bom, eu preciso cumprir ali a norma, tal, que é o que faz esse troço todo funcionar, e como isso aqui é recurso público, e como eu tenho que fabricar, né, alunos. Eu tenho que fabricar alunos, é isso. É o nosso sistema de ensino, enfim, ele é assim, não é de ensino, é o nosso modo de relação social, né? A gente se relaciona socialmente assim. Não precisa ser assim, obviamente, mas não precisa, não deveria, e eu espero que não seja por muito tempo. Mas por enquanto e a gente vai daí lidando com essa tensão aí, interna, tocando a vida. Né? Alguma questão? Bom, eu tenho uma que estava me instigando, assim, é mais uma questão, acho que uma curiosidade pessoal mesmo, mais para o senhor, né, Júlia? E eu queria saber, assim, no caso, como tu vê a questão da subjetividade, da objetividade na música, trazendo um olhar filosófico para a música. Se pensar nas artes, a filosofia, o cinema, a literatura, o próprio direito, todos eles de alguma forma aproximam o nosso olhar para nós mesmos e para o nosso entorno, para a sociedade. Então dá para ter uma reflexão em torno de vários aspectos, né? Também a questão da sensibilidade, da emoção. O que a música quer transmitir? Ela quer transmitir as tuas emoções, o que tu sente, ou ela quer transmitir alguma coisa maior no contexto que tu vive enquanto sujeito numa sociedade, das angústias da época, que nem tu falou da questão há uma relação entre a música e a temporalidade, né? A música quer dizer alguma coisa também em certa época, em uma determinada cultura, enfim. Tu acredita que há uma separação entre algo só acessível a ti, que compõe a música, uma experiência, a questão que tu sente, a questão da sensibilidade, a separação entre isso e um aspecto mais objetivo de, eu enquanto sujeito de tudo isso, eu quero passar na música o que eu sinto e ao mesmo tempo se relaciona enquanto sujeito circunscrito numa época. Então tu acha que há uma separação do que é acessível só a ti, que compõe a música, ou tem um olhar mais amplo enquanto esfera social, cultural também? Não sei se entendeu bem o que eu quis dizer, mas... Uma pergunta sobre o idealismo transcendental. Isso, legal. Não, é uma excelente pergunta, assim. Não é fácil de responder, mas eu vou tentar falar um pouco assim. O que acontece é o seguinte, eu acho que nem seria possível a pessoa não colocar um pouco do que ela é na música. Sempre tu vai estar colocando alguma coisa do que tu é, tipo da tua emoção, assim. Por mais que tu tenha vários problemas técnicos ou questões técnicas, ou tu estudar a música e tal, ou sei lá, mesmo que seja um desses tipos de compositores extremamente rigorosos, como existem mesmo, cara que tem um sistema de composição que ele não arreda nada, ele faz exatamente tipo um algoritmo de composição, assim, que por alguma razão, tipo Ligeti, é um cara muito assim, que ele estuda, sei lá, tem composição dele que tem a ver com fractais, ou com coisas assim, ou com enfim. Ele é super rígido, mas mesmo com toda a rigidez, existe uma expressão dele ali, naquilo ali. Existe um propósito temporal. A temporalidade que eu me referi não é tanto a questão de como a gente se relaciona com o tempo que a gente vive, a era, que diz assim, de ser
anos 90, mas assim, em relação como a forma como o tempo passa, como a gente experiencia a passagem do tempo. Né? Então, por exemplo, o Jonathan Kramer tem um livro que chama The Time of Music, né? Que é um livro super referência para quem está estudando a temporalidade em música. Assim, é quase um resumo de tudo que se fala sobre isso. Assim. Então, por exemplo, se eu faço uma música que é extremamente densa do ponto de vista informacional, né? Uma coisa que é difícil do ouvinte captar algumas ideias, música complexa de algum sentido, ele vai experienciar muito diferentemente do que ele experienciaria uma música com uma baixa taxa de informação, digamos assim. Ele vai ter uma experiência completamente diversa, mesmo que seja o mesmo tamanho cronométrico. Se eu faço 1 minuto dessa música super complexa e 1 minuto de uma música, digamos, com menos informação musical, esse mesmo minuto vai passar diferente na cabeça do ouvinte. Então, é um negócio engraçado, porque como compositor, a gente não tem... eu meio que desisti um pouco de me colocar na pele das outras pessoas, porque é impossível a gente ter uma total certeza, assim, se eu fizer uma música assim, eu vou atingir ela, ou você, ou ele. Não tem como eu saber isso, porque cada pessoa vai experimentar a música de forma diferente. Então, a gente poderia dizer, quando que um compositor erra? Quando é que o compositor errou? A gente pode dizer o seguinte: quando ele se propôs a fazer uma música engraçada e todo mundo chorou. Ou quando ele sei lá, ele diz, eu quero fazer uma música triste e todo mundo deu risada. Então, acho que ele errou porque ele tentou fazer uma coisa e dentro daquilo que ele tentou, ele não conseguiu. Sei lá, dando um exemplo bem simplista, assim. Né? Mas então, então a gente erra, enfim, tem outras formas de errar também, mas é muito difícil a gente se colocar no lugar do... Agora, assim, todo compositor ele tem um ouvinte ideal. Ele está fazendo música para alguém, mas na melhor hipótese é ele mesmo. Porque até a Luciana já me falou uma coisa muito legal, assim, que ela me disse assim, se alguém gostar da tua música, ou melhor, ela disse, se você gosta da sua música, alguém mais vai gostar daquele negócio. Entende? É engraçado. Nem que seja no Polo Norte. Nem que seja, alguém vai gostar. Aí vai ter que achar teu público lá. Exatamente. Ser o rei lá. Exato. Porque é engraçado, porque se a gente se identifica com um conjunto de ideias, né, eu acho bem provável que mais alguém vá aderir àquele tipo de ideologia musical, assim. Então sempre vai ter pode ser, nunca tem músicas que são mais difíceis, né, mais impenetráveis, mais difíceis para o público, né. Por exemplo, música contemporânea é uma música difícil de tocar, difícil de compor e difícil de ouvir. Então ela é difícil em todos os aspectos possíveis. E de formar público. Né? Por exemplo, né? Eu fiz um pouco de música, mas desse tipo também, ainda faço algumas coisas assim. Então, enfim, a gente está sempre buscando alguma coisa. Agora eu estou numa fase que eu estou tentando fazer coisas mais orgânicas, assim, que eu acho que tem a ver, buscando um cara que estava lá atrás, assim, tentando desconstruir um pouco essas camadas, que a gente vai aprendendo coisas e a gente vai colocando umas camadas de verniz por cima, assim. E aí, daqui a pouco, você precisa tirar um pouco daquelas camadas e tentar achar de novo alguma coisa, porque alguma coisa me fez chegar até aqui, assim, tem uma coisa dentro da, acho que alguma coisa fez todo mundo que está aqui chegar até aqui. Vocês têm alguma coisa que faz com que vocês não desistam de fazer filosofia, e essa coisa que faz com que vocês não desistam é uma coisa que vocês têm que descobrir e estar bem consciente do que é, sabe? E alimentar ela, sabe? Porque é fácil da gente se perder, assim, fácil da gente, de repente, arrumar uma desculpa para cair fora, sabe? Então, se você tem essa coisa dentro de vocês que é uma coisa inexplicável, que faz com que vocês estejam aqui essa hora até agora, eu acho que é a razão que vocês têm que meio que procurar responder por que vocês estão aqui agora. Eu quero fazer uma pergunta para ti. É? Porque assim, por exemplo, não vale. Porque assim, tu tem a tua vida na música, ela tem, vamos dizer, 2 momentos diferentes. Tu tem uma carreira artística no jazz, onde lá tem o chumbinho, né, o guitarrista, e tu tem a tua carreira acadêmica, que é um outro tipo de música. Então, esse teu critério de composição é para as duas coisas, ou só quando tu vai compor por orquestra, ou quando tu vai compor uma peça para o teu quarteto de jazz? São duas pessoas um pouco diferentes que eu estou tentando juntar. Né? É totalmente diferente. Uma está cumprindo
umas demandas assim, de pesquisa. Quando a gente faz uma música de pesquisa também, tu faz uma música que tu está querendo procurar resolver certos problemas que talvez não seja o mais comum que as pessoas queiram resolver. Tem uma música que tu está buscando técnicas novas e coisas assim, que tu não tem um compromisso de talvez... A gente também trabalha de forma, às vezes, sem o compromisso de ter que agradar, digamos assim, né? Tipo, estou fazendo uma música que é uma experiência, não sei se eu, além de tudo que eu tenho que estudar, ainda me preocupar em ter que agradar uma terceira pessoa, é muito difícil, né? Muito difícil. Agora, mas eu tenho vontade. Tipo, eu tenho certeza que nenhum músico que eu conheço quer ficar sem público, né? Ninguém quer um teatro vazio, né? Então, mas de fato existem músicas que são mais se aproximam mais facilmente das pessoas, até por questões cognitivas, né? Uma questão de memória é uma delas, até falei sobre isso então, um pouco antes. Quando uma pessoa consegue seguir aquilo que tu está fazendo, é muito mais fácil dela aderir emocionalmente, inclusive, a tua música, lembrar, relacionar com experiências que ela teve. Né? Então, tem um aspecto que Mas eu posso perguntar uma coisa, mas essa unidade dos dois Júlios, dos dois Júlios, ela é uma coisa que tu está buscando tu está buscando essa unidade, se sim, por que tu está buscando, tu tem expectativa de que isso vai te realizar de algum jeito, de que isso é um pouco o que o Júlio César falou antes lá, isso é se encontrar quem tu é, ou o que tu é, ou não, só tá fazendo mesmo. Sim, porque quando ele diz eu vou buscar lá atrás aquele cara que tava, aquele cara era o Chumbinho, não era o Júlio Verlaine. Pois é, que confusão. Mas assim, eu posso te devolver uma coisa parecida com uma coisa que, sei lá, imagina o Márcio antes da filosofia. O Márcio lá escutando o Jimi Hendrix, a gente lá na casa do Paulo, lá, cheio de certeza. Cheio de certeza, né? Mas tinha alguma coisa naquele Márcio que também era interessante, assim. Né? Sim, curiosidade. Curiosidade, né? Então, aí o Márcio vai para filosofia, daí ele toca uma navalha de oca nele, assim, né? Dá uma limpada, assim, em algumas coisas que estavam sobrando ali, os argumentos sobrando. E aí tu dá toda a volta, e aí chega uma hora que tu talvez precise voltar para alguma energia, porque é diferente a energia da música, né? A música precisa ter um flow que é diferente, assim, que sei lá, tu pega o instrumento, tu precisa às vezes no caso, te conectar de uma forma mais meditativa. Não sei como é que funciona isso mas tu toca música também, tu sabe como é quando a gente está tocando. É outra coisa, né? Que aliás é muito boa, ela combina muito com filosofia, né? Porque a gente toca um pouquinho, daí pode ler um pouco. Metafísica aplicada. É metafísica aplicada. Mas tem um negócio de flow que às vezes é uma coisa que é orgânica, que eu acho que a gente precisa voltar às vezes para aquele negócio, né? E eu sei lá, às vezes eu acho até que fui longe demais, sabe, com certas coisas assim, mas enfim, teria sido mais fácil eu ficar só tocando, talvez. mas enfim. Legal. Muito bom. A gente vai ter que terminar uma hora, né? Uma hora vai ter que acabar esse negócio. Algum comentário ainda, gente? Então, muito obrigada a vocês.